Em 2008, um grupo de cientistas ativou uma das maiores máquinas já construídas pela humanidade, e algumas pessoas acharam que aquilo marcaria o fim do mundo. Teóricos diziam que o experimento poderia abrir um buraco negro que engoliria a Terra. Outros afirmavam que era quase impossível prever o que poderia acontecer ao colidir partículas quase à velocidade da luz. Mas por que alguém criaria algo tão perigoso? E o que realmente aconteceu depois que apertaram aquele botão? Neste vídeo, você vai entender o que é o Grande Colisor de Hadrons, porque ele causou pânico global, e o que a ciência descobriu depois da colisão. O Grande Colisor de Hadrons, ou LHC, não é apenas uma máquina, é o maior experimento científico da história da humanidade. Localizado na fronteira entre Suíça e a França, esse túnel gigantesco de 27 km de extensão foi construído pela CERN, a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, com um único objetivo: simular as condições que existiam nos primeiros microsegundos após o Big Bang. Dentro desse tubo subterrâneo, prótons são acelerados a velocidades absurdas, próximas à da luz, e então colidem de frente, liberando quantidades de energia suficientes para recriar partículas que não existem mais naturalmente no universo atual. E por que isso é importante? Porque ao observar essas colisões, os cientistas conseguem rastrear os elementos fundamentais que formam tudo que existe: matéria, energia, tempo e talvez até respostas para as maiores perguntas da ciência. O LHC já foi responsável por feitos impressionantes, como a descoberta do bóson de Higgs, também chamado pela mídia de a partícula de Deus, uma peça que faltava no quebra-cabeça da física quântica. Mas com tanto poder concentrado em um só lugar, não demorou muito para que surgissem a boatos, teorias da conspiração e o medo de que a ciência estivesse mexendo com forças que não compreendia completamente. Grupos começaram a afirmar que o LHC poderia criar buracos negros microscópicos, abrir portais para outras dimensões ou desencadear reações em cadeias incontroláveis que levariam ao colapso do planeta. Os próprios cientistas do CERN negavam qualquer risco real. Mas será que eles tinham total controle do que estavam prestes a liberar? À medida que a ativação do LHC se aproximava, a internet explodiu como uma onda de pânico. Blogs, fóruns e vídeos começaram a circular com a mesma pergunta: e se der errado? A teoria mais famosa dizia que o colisor poderia criar buracos negros microscópicos, objetos tão densos e massivos que nem a luz escapa deles. E se isso acontecesse, ele poderia começar a engolir tudo ao redor, incluindo a própria Terra. E por mais que absurdo que parecesse, essa teoria ganhou manchetes no mundo todo. Jornais respeitados como o New York Times e o The Guardian publicaram matérias debatendo os possíveis riscos. Outros diziam que o LHC poderia criar estranhas partículas chamadas stranglets, aglomerados de quarks que poderiam converter toda a matéria da Terra em uma substância densa e inerte. Uma teoria mais psicodélica ainda sugeria que o colisor poderia abrir um portal interdimensional, algo semelhante a um buraco de minhoca, um ponto de conexão com outros universos. Como qualquer coisa que lida com o desconhecido, o LHC virou alvo de teorias conspiratórias. Algumas diziam que ele seria, na verdade, uma tentativa de invocar entidades de outra realidade. Outras sugeriam que seria usado por elites secretas em experimentos que desafiam a própria existência humana. E o mais bizarro, um grupo de cientistas chegou a processar a CERN, pedindo cancelamento imediato do experimento. Segundo eles, os riscos existiam e estavam sendo ignorados. Apesar de o processo ter sido arquivado, ele plantou a semente da dúvida. Afinal, estamos mesmo no controle? Ou já passamos do ponto sem retorno? Em 10 de setembro de 2008, a máquina foi ativada. Pela primeira vez, feixes de prótons começaram a circular pelos 27 km do LHC, e o mundo não acabou. O experimento inicial não envolveu colisões, era só um teste de circulação, mas mesmo assim, a internet ficou em silêncio absoluto por alguns segundos. Todos queriam saber se algo tinha dado errado. Alguns dias depois, uma falha técnica causou um vazamento de hélio e danificou parte do túnel. O sistema precisou ser desligado por mais de um ano para reparos. Foi o suficiente para reacender os medos. Muitos disseram que era um sinal. O LHC estava além do que a ciência poderia controlar. Mas quando ele foi religado em 2010, o verdadeiro impacto começou. As colisões começaram, milhões de partículas se chocando a velocidades absurdas. Os detectores Atlas e CMS registravam tudo. Era como observar a matéria se formando pela primeira vez. E então, em 2012, uma descoberta mudou tudo.
o bóson de Higgs. A última peça que faltava no modelo padrão da física de partículas foi finalmente detectado. Peter Higgs, o cientista que previu sua existência décadas antes, assistiu à confirmação em lágrimas. Era como se a humanidade tivesse descoberto o motor invisível que dá massa a tudo que existe. Mas a pergunta que ficou no ar foi: se conseguimos encontrar o bóson de Higgs, o que mais podemos descobrir com essa máquina? E até onde estamos dispostos a ir? Porque, ao olhar tão fundo na estrutura da realidade, talvez a gente encontre algo que não estávamos preparados para ver. O LHC cumpriu sua promessa. A física foi atualizada, mas e agora? Com a descoberta do bóson de Higgs, muitos acreditaram que o grande mistério da matéria tinha sido resolvido. Mas a verdade é que ele levantou ainda mais perguntas do que respostas. Mais de 95% do universo ainda é invisível para nós. A matéria escura, a energia escura, os limites da gravidade quântica são conceitos que escapam do nosso entendimento. E é aí que os riscos começam a surgir de novo. Alguns físicos teóricos alertam que, conforme os níveis de energias aumentam, os experimentos futuros do LHC ou de colisores ainda mais potentes podem gerar partículas exóticas que não conhecemos. O medo não é mais de buracos negros gigantes, mas de consequências invisíveis e irreversíveis. Por exemplo, o colapso do vácuo quântico, uma hipótese real e assustadora, onde a colisão de partículas poderia criar uma bolha de energia mais estável do que o nosso universo atual, apagando as leis da física como conhecemos. É improvável? Sim, mas a chance existe. Mesmo que seja uma em bilhões, e com apostas tão altas, qualquer probabilidade já é um alerta. Outros pesquisadores levantam preocupações éticas. Quem controla os limites da ciência? Quem decide até onde podemos ir? E se a próxima descoberta for algo perigoso demais para ser revelado? A história mostra que a humanidade raramente para pensar nas consequências antes de agir. E com a física de partículas, os erros podem ser definitivos. Talvez o maior perigo do LHC não esteja nas partículas, mas na própria ambição humana. O LHC foi só o começo. Enquanto você assiste esse vídeo, engenheiros e físicos ao redor do mundo já planejam o sucessor dele, o FCC, Future Circular Collider, um colisor 4 vezes maior, 10 vezes mais poderoso, capaz de atingir níveis de energia que a humanidade nunca ousou imaginar. Com essa nova máquina, a esperança é ir além do modelo padrão da física, explorar dimensões ocultas, talvez até encontrar evidências de matéria escura ou de algo muito mais estranho. Mas com esse poder surgem velhas perguntas: o quanto podemos mexer na estrutura do universo sem causar fissuras irreparáveis? Não é só física, é filosofia, ética, responsabilidade. Porque à medida que avançamos em direção ao desconhecido, cruzamos uma linha invisível, uma linha que separa o que podemos fazer do que devemos fazer. O futuro da física pode nos dar as respostas definitivas sobre a origem do universo, da vida e talvez até do que existe além da realidade. Mas talvez ele também possa nos mostrar que há portas que nunca deveriam ser abertas. O grande colisor de hadrons nos mostrou do que somos capazes. Descobrimos partículas invisíveis, recriamos os primeiros instantes do universo e chegamos mais perto do que nunca do coração da realidade. Mas também revelamos algo mais profundo, um espelho da nossa própria natureza, a sede por respostas, a pressa em ultrapassar limites e o risco de não voltar. Será que a próxima grande descoberta vai nos levar à verdade ou ao desconhecido absoluto? A decisão de continuar já foi tomada. Agora eu quero saber de você. Você acha que a ciência foi longe demais ou ainda estamos só no começo? Deixe sua opinião nos comentários, eu vou ler todos. E se esse tipo de mistério te fascina tanto quanto me assusta, já se inscreve no canal. Toda semana uma nova história que vai te fazer questionar o que é real.